Olá, bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia da Semana Essencialmente. Natureza humana é o tema dessa edição. E a nossa próxima convidada é a psicóloga Adriana Pessoa. Ela fala sobre a importância do desenvolvimento do autossuporte. Olá, sou Adriana Pessoa Lima, psicóloga, e estou aqui participando da semana essencialmente a convite da minha querida Márcia Travessoni. E eu vim falar aqui hoje para vocês um pouquinho sobre a questão da importância do desenvolvimento do autossuporte para enfrentar os intempéries da vida, né? Assim, a gente está passando já por esse período de pandemia bem prolongado e a gente não sabe quando que isso termine, e ainda que isso termine, as circunstâncias de vidas, as certezas que a gente tinha ficaram muito abaladas, né? E uma coisa ficou cada vez mais próxima e muito presente, quase visceral para a gente, que foi a questão da nossa finitude, a questão de que a vida é uma impermanência constante e de que a única certeza que a gente tem é que eu estou viva agora, mas que no momento posterior não vou estar. Então, eu viver disso tão perto de mim, por um período de tempo tão grande, tão próximo, acaba criando um sofrimento, uma míriade de experiências que causam muito sofrimento emocional. Então, mais do que nunca, fazer terapia para desenvolver esse autossuporte é necessário para ajudar as pessoas a passar por esse momento de uma forma mais tranquila, com mais equilíbrio, né? Eu gosto de comparar o desenvolvimento do autossuporte com a ideia de uma árvore. Imagine uma árvore que também passa intempéries na vida como nós, né? A árvore está lá, ela vem o sol, vem a chuva, vem a mudança de estação, vem uma pessoa que joga uma pedra e a árvore balança, perde um galho, perde folhas, os frutos caem e a árvore continua lá, né? E quanto mais ela tem uma base, mais uma raiz profunda vai crescendo, mais ela vai conseguindo puxar e nutrientes e suporte para ela conseguir ficar aqui estável e passar pelas intempéries. Pois assim também é a gente na terapia. A terapia tem justamente essa função de desenvolver essas raízes para que a gente passe pelas circunstâncias de vida de uma forma mais equilibrada, com menos suscetibilidade, poderia assim dizer. E é também um espaço para que a gente possa falar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios. Porque quantas e quantas vezes a gente quer compartilhar algo, a gente está precisando, mas a gente percebe que no nosso ambiente as pessoas também estão tão desafiadas, estão também tão cheias com estresse, tantas coisas para administrar, que a gente percebe que a pessoa não está disponível, ou a pessoa até quer estar disponível, mas às vezes a pessoa também não sabe nem o que fazer. Ou você até perdeu aquela sua pessoa que é a sua maior fonte de apoio e de suporte, e que os amigos estão muito distantes, né? Que assim, às vezes quem era o nosso melhor amigo está passando por uma circunstância de vida que naquele momento ele está precisando também de suporte. Então, se a gente vir e trouxer mais uma demanda, vai ser mais um peso. E a gente, muitas vezes, a gente não se permite, né, assim, contar com o apoio, com a ajuda das pessoas. Então, buscar um suporte terapêutico nesse momento é cuidar um pouco da gente, para que a gente possa enfrentar esse momento com um pouquinho mais de tranquilidade e equilíbrio, né? A nossa locomoção está restrita, a gente está tendo que ficar mais confinado no espaço de casa. Ficar em casa é ótimo, mas por um tempo muito longo e numa circunstância às vezes muito adversa, muito incerta, com muitos fatos ao nosso redor acontecendo que são bem desafiadores ou bem tristes mesmo, né? Essa modificação da nossa relação com o espaço, no sentido de limitação, de não poder se deslocar facilmente, com tanta tranquilidade como a gente queria, de não poder planejar as coisas, tipo sair de férias, fazer um casamento, né? Então está tudo muito no stand-by. Então nossa relação com o espaço está totalmente alterada. E isso desestabiliza mesmo, né? Mesmo quando a gente sai, quando a gente pode sair, a gente não sai tranquilo, porque de repente uma pessoa pode começar a tossir perto de mim, então eu já fico com um pouco de medo, de receio, de tanto eu me contaminar, como eu contaminar as pessoas da minha casa,
ou eu, de repente, eu contaminar os outros, ou eu encontrar as pessoas e não poder dar um abraço. Então, assim, a minha relação na questão do uso do espaço está diferente. E quantas vezes está sendo um desafiador para a gente estar trabalhando dentro do espaço de casa, estar dentro do espaço de casa e os filhos juntos no estudo e não ter a presença do professor ali, dos amigos para dar suporte no processo de aprendizagem do nosso filho, e a gente está tendo que se desdobrar para isso. Então, assim, esse momento é um momento que está exigindo bastante da gente, bastante, né? É um momento bom também, por um lado, que a gente não pode deixar de considerar, que a gente tem mais possibilidade, por fato de não estar tendo que se deslocar tanto de um lugar para o outro, né? Levar filho para a escola e para o trabalho, enfrentar trânsito. A gente está tendo um pouco de tempo para poder comer junto com os filhos, para poder estar mais perto de casa, se levantar com um pouco de mais calma. Mas, por outro lado, tem outras exigências que antes a gente não tinha que estar tendo que lidar. E, assim, outra coisa, fato que a pandemia mudou bastante, foi a nossa relação com o tempo, né? Assim, quantas e quantas vezes está sendo difícil a gente encontrar forças para estar envolvido num projeto agora, porque eu não sei se no momento seguinte ele vai poder ser realizado, se vai ter alguém que se interesse pelo meu projeto, porque talvez a gente continue passando por uma crise, por um novo lockdown, por uma nova situação financeira difícil. Então, aquele meu produto, meu projeto não vai ser podido ser desenvolvido, ser vendido, eu não vou conseguir um emprego. Então, como que essa minha preocupação tira de mim a capacidade de estar podendo viver e olhar e reconhecer o que tenho presente na minha vida hoje. Então, assim, essa nossa relação, o fato da nossa vida estar muito em stand-by, tudo esperando a pandemia passar, quando a gente puder fazer isso, a nossa festa, a nossa viagem. Eu tenho uma irmã que está querendo vir me visitar aqui na Holanda já tem 2 anos e ela já adiou a passagem pela 3ª vez. Então, assim, está tudo muito suspenso. Então, isso gera uma incerteza, uma insegurança muito grande na gente, né? E outra esfera que a pandemia afetou muito foi a nossa relação conosco mesmo, né? Quantas e quantas vezes eu, por conta desse estresse que eu estou vivendo, das preocupações e das circunstâncias de vida que estão me afetando, eu não estou tendo tanta paciência com meu filho. E aí eu me sinto, por conta disso, uma mãe ruim, uma mãe não amorosa, não afetuosa, que eu não estou podendo estar disponível para o meu filho como eu gostaria, ou eu não estou podendo, naquele momento, contar com o apoio de um amigo que eu gostaria, né? E eu fico me perguntando, sou eu que não estou sendo bom o suficiente? Ou também existe a situação em que muitas vezes eu perdi o meu esposo, a minha esposa, um filho, então eu vou me colocar na vida de uma outra forma, a minha identidade mudou, eu não sou mais a mulher do fulano de tal, eu sou agora a viúva do fulano de tal. Então isso mexe na nossa identidade, mexe na nossa forma de se colocar no mundo, de se ver, de reavaliar, de enfrentar as mudanças que essa perca trouxe para a minha vida e de ter que me readaptar a essa nova realidade. Muitas vezes agora eu estou tendo que criar meu filho só, né? Então, assim, isso mexe muito, isso abala a gente, né? E um outro aspecto que a pandemia também trouxe, que é uma mudança muito significativa, foi na minha relação com as pessoas e com o mundo de maneira em geral. Porque hoje a maior parte dos relacionamentos, como ficou muito forte essa questão do relacionamento virtual, online, né? Então o nosso suporte social também muitas vezes está reduzido, né? E isso gera adoecimento, isso gera ansiedade, gera tristeza, gera um estresse acima do normal. E aí aonde que a gente vai ter esse espaço para falar, né? É numa terapia em que inclusive a gente vai poder lá rever o nosso sentido da vida, né? Assim, o que eu realmente quero da vida? Muitas vezes as pessoas chegam no consultório e trazem um ideal de vida que está muito distante da vida real da pessoa. Então, a terapia propicia essa aproximação entre a minha vida ideal e a minha vida real, né? A partir do momento em que eu começo a me liberar de certas crenças, de certos pesos, de certas obrigações, né? E eu começo a reavaliar os meus conceitos, então eu
propicio essa aproximação, eu também propicio a descoberta de novos potenciais, de habilidades que eu tinha e que nem sabia, ou de capacidade de enfrentar as mudanças que esse tempo está podendo, está exigindo da gente. Então a terapia ajuda essa aproximação. E outras vezes a terapia ajuda simplesmente a pessoa a entender que esse ideal de vida aqui não vai ser muito possível ser realizado, que a pessoa tem que fazer isso daqui, baixar um pouquinho, vir e olhar e encarar a real situação dela de vida e mudar a partir disso, em vez de se deprimir, de adoecer, a pessoa encontrar recursos para lidar e para continuar encontrando um prazer e sentido na vida. Então, eu vejo que a terapia tem essa função muito forte. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas chegando no consultório trazendo uma situação que está relacionada a um fato da pandemia, a perda de alguém, mas que à medida em que ela vem para a terapia, que ela começa a olhar para as questões dela, começa a falar e começa a entrar em contato com o que realmente a está afetando, ela começa a ver que tem muita relação com a forma como ela se coloca na vida. Quantas e quantas vezes a gente está na vida e se obrigando a ser o que a gente não é. A gente está se obrigando a desenvolver um papel ou a estar de uma forma que nos causa um sofrimento intenso. Quantas e quantas vezes eu digo sim para uma pessoa, mas eu estou dizendo não para mim mesmo. Quantas e quantas vezes eu me obrigo a estar numa relação que já não é mais satisfatória para mim por um medo de romper, por um medo do que vai ser. Então a terapia vai trazer esse suporte, não para romper. Muitas vezes você acha que vai romper, mas faz melhorar, faz trazer aquela relação, dar uma outra dimensão àquela relação e de restaurar o que ainda é possível ser restaurado nessa relação. Se não mais talvez uma relação afetiva, uma relação mais de admiração, de cumplicidade, de suporte, porque talvez você não seja mais meu esposo, mas você vai ser um grande pai e amigo presente para cuidar do nosso filho junto comigo. Né? Então, assim, às vezes os conflitos se apaziguam e eu vejo muito isso acontecer na terapia. Outras vezes a pessoa está tendo que passar, chega porque perdeu o emprego, mas aí no fundo ela começa a olhar, né? Que possibilidades eu tenho? Então a terapia vai ajudar ela a encontrar esse novo caminho, a se refazer, a se encontrar força de continuar acreditando, investindo e realizando tudo aquilo que é possível ser realizado. Porque tem muita coisa para a gente viver, tem muita coisa para a gente realizar. Não é porque a árvore perdeu um galho que ela vai deixar de crescer e buscar outros caminhos, de buscar novas possibilidades, de gerar um outro caminho de crescer. Então assim também somos nós. Então a terapia vem e ajuda. E o que eu posso dizer para você é que a terapia não muda a circunstância de vida que a gente está passando, mas muda a minha forma de estar passando por essa circunstância de vida, pela ressignificação que eu faço de determinados fatos e pela minha possibilidade de ter mais suporte em mim mesmo, de confiar em mim mesmo. Porque, no fundo, gente, o desenvolvimento, o autossuporte traz mais chão, mais equilíbrio. Não é que eu vou ser insensível, não é que eu não vou mais me importar ou precisar do apoio externo, mas eu vou ter mais capacidade de contar comigo mesmo e de confiar em mim. E quando eu confio mais em mim, quando eu reconheço mais as minhas possibilidades ou as minhas fragilidades, mais e mais eu posso estar na vida de uma maneira assertiva. Então, o que eu desejo para vocês é que muitas vezes vocês se permitam, né, buscar caso seja necessário, caso o sofrimento, o nível de adoecimento esteja muito forte para você ou para uma pessoa que você conhece. Então, assim, saiba que você conta com esse recurso. Muita paz e saúde e força para continuar. Abraço.